galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, os bastidores da política brasileira estavam muito movimentados no dia de ontem. Temos aí mais informações sobre a CPI e parece que um grupo de pessoas começou a ficar um pouco insatisfeito quando começou a ver que talvez a CPI não só vá no presidente. E eu tô falando dos governadores e dos prefeitos. Vou mostrar para vocês algumas informações interessantes, eles ficarem bem incomodados. E quem também parece que ficou incomodado, na verdade, quem parece que deu um movimento em falso foi o Assemineto. Tá tendo aí uma pequena crise dentro do DEM, ele resolveu tomar uma certa medida que gerou a revolta de alguns caciques dentro do DEM, que inclusive querem ver agora o Assemineto longe da presidência do partido, o que é interessante, a gente também vai comentar sobre isso. Sobre 2022, também as movimentações continuam. Mais do que nunca, o nome de Ciro Gomes está sendo aclamado dentro do PSDB, dos tucanos. A gente já vem comentando sobre isso há quanto tempo. A gente vai falar hoje mais um pouquinho disso daí. Temos aí também Bolsonaro no dia de ontem, visitando a população, ouvindo, falando algumas coisas. E uma coisa aí, não sei se você pega transporte público ou não, ou se você gosta de estádios, gosta de viajar, mas talvez você não possa mais pegar ônibus, nem viajar, nem ver esportes e várias outras coisas. Temos que comentar, temos que inclusive comentar um evento internacional, que pode parecer que não tem nenhuma relação com o Brasil, mas pessoas foram abandonadas, teve uma erupção vulcânica e foram abandonadas e só uma parte da ilha foi salva. O que foi que aconteceu? Qual a ligação com o Brasil? Vocês vão entender tudo isso e tem mais outros assuntos, vamos falar também da classe artística, se der tempo. O Cássio Nunes brigou com Gilmar Mendes mais uma vez. O Cássio peitou, liderou o movimento anti-Gilmar Mendes. O negócio tá confuso. O dia ontem foi muito movimentado e quero começar aqui, né, sobre a terceira via, né? A grande frente ampla da democracia brasileira. Os piadistas, né? Os piadistas. Não ia chamar de palhaço, mas nem isso merece que... Vamos respeitar os palhaços, mas vejam só, Luciano Huck, que não vai ser candidato, garanto pra vocês, não vai ser, ele já tá certo, ele vai sentar na cadeira que hoje é ocupada pelo Faustão, ele vai ter um programa que vai ser um mix do encontro da Fátima Bernardes com o Pedro Bial, com o próprio Domingão do Faustão, vai ter um entretenimentozinho, mas cheio de lacração. E aí, né, o Guilherme Amado já avisa que Luciano Huck já tem plano para anunciar a eventual desistência de disputar 2022. Já tá certo, ele não vai disputar. Já tá aí, já tá com plano do que vai falar, o que vai deixar de falar. Nem vou entrar na matéria, é isso. É um monte de balela, conteúdo principal é esse. Já afirmou mais uma vez, vai desistir, bateu fofo. Agora, outra coisa que acho que ninguém sabia, né? Nossa, todos nós ficamos assim surpresos. Quem iria imaginar que a Frente Ampla Esquerda tinha um plano para desidratar Bolsonaro e tirá-lo do segundo turno? Quem poderia imaginar? Mas aqui só detalhe um pouco o que é que eles estão pensando em fazer e eu acho que é relativamente interessante avisar. Vocês veem, ó. A ideia, ainda embrionária, seria lançar uma série de candidaturas presidenciais com um único objetivo: desidratar Bolsonaro. E como seria isso? Lança um cara evangélico, lança lá um cara ruralista, lança lá um defensor de armamento, lança diversas coisas que possam tirar um pouco dos votos de Bolsonaro. Quem já está fazendo esse serviço para os tucanos é o MBL. Já contactou Danilo Gentili, a gente vai falar disso. Isso aí, né, poderia pulverizar os votos do presidente e poderia fazer do candidato que se apresentasse de centro a pessoa que disputaria o segundo turno com Lula. Essa ideia dificilmente vai para frente, mas pode vir desidratar Bolsonaro alguns poucos por cento. Não acho que isso daí emplaca. Mas vejam só. Conforme vinham comentando há muito tempo, você vê, ó, as missões secretas de Ciro Gomes pela cúpula do PSDB. Ciro e os tucanos. Voando abaixo do radar, Ciro Gomes já abriu boa conversa com quem? Papai Tasso. Tasso Gereissati, o homem que articulou a CPI. O requerimento foi do Alessandro Vieira, do Cajuru foi, mas quem articulou bastante foi o Tasso. Quem é que articula pro Eduardo Leite ser vice do Ciro Gomes? É o Papai Tasso. Quem é que articulou pro marco legal do saneamento não ir à frente? Quem é que não quer que o pobre tenha esgoto em casa? Quem é que não quer que o pobre saia o mau cheiro? Quem não quer que o pobre pare de ser picado por mosquito, porque falta de esgoto, acumula água? É o Tasso. Quem que não quer que o pobre possa trabalhar porque o marco legal do saneamento vai gerar empregos? É o Tasso. Tá lá o Ciro Gomes já batendo papo.
E outro que ele conversou também interessante. Quem? Bruno Araújo. Quem é o Bruno Araújo? É o presidente nacional do PSDB. O Dória tentou derrubar o Bruno Araújo e deu errado. Então você tá vendo, o Ciro já tá bypassando o Dória tentou colocar o Vignoli lá, deu errado. O Vignoli é o homem do Dória, é quem chefia o diretório estadual de São Paulo, mas o diretório nacional é o Bruno Araújo. E o Ciro Gomes já tá conversando, né, com os dois que mandam no PSDB, além do Fernando Henrique Cardoso. Você viu, FHC também está em linha com Ciro Gomes. O pedetista pesca no terreno de João Dória, enquanto o tucano se desgasta com potenciais aliados ao cooptar quadros para o PSDB. Coitado do Dória, não vai ser candidato nem para governador, vai ser o Alckmin. O Dória tá tentando fazer de tudo no tapetão. Uma das ideias do Dória é fazer o seguinte, colocar pro Vignoli, enquanto presidente do diretório estadual, para falar o seguinte, ó, caso o governador atual queira se reeleger, não vai existir primárias, porque ele sabe que o Alckmin está vindo aí e o Alckmin não quer ser senador. Que coisa boa, né? Chora mais o Dória. FHC não aposta em Moro para 2022 e vai de Ciro contra Lula ou Bolsonaro. Com tantos nomes, vai de Ciro Gomes. Aí, né? FHC enxerga com comedido otimismo o movimento pelo qual 7 presidenciáveis sinalizaram a intenção de caminhar juntos contra Bolsonaro e Lula. Tá otimista na frente ampla. Aí fala, né? Ciro, Mandetta, Eduardo Leite, Dória, Huck, Amoedo, escreveram um texto, blá blá. O Moro não escreveu, mas está no grupo. E aí o FHC fala o seguinte, ó, dessa lista, talvez apenas o Huck seja tão cortejado por diferentes partidos quanto Sérgio Moro, tido como nome fortíssimo. Mas o FHC não bota fé. Não sinto Moro como candidato, considero um dos menos competitivos. Tenho receio de que acabe sendo muito local, com baixa capacidade de atrair eleitores para cima do Brasil. O tucano frisa, entretanto, que apoiaria qualquer um dos 7 nomes na disputa diante do atual presidente ou petista, inclusive o Ciro Gomes, cujo perfil comportamental e as posições ideológicas mais distanciam dos demais. Aí você vê, ó, o Ciro seria difícil, mas, se for ele, eu apoio. Temos que ver qual terá mais competência para dizer ao povo, vem comigo que eu te levo ao paraíso. Política é isso, tem que jogar pro futuro. Tradução. Os outros não têm voto. Ninguém vai votar no Eduardo Leite, ninguém vai votar no Dória, no Amoedo, no Mandetta. O Ciro Gomes tem voto. É sempre o terceiro da lista, sempre fica em terceiro lugar, tá sempre lá. Tá sempre perdendo. Nunca foi pro segundo turno. Mas o FHC acha que teria como emplacar. E aí, só falando do PDT, antes da gente falar um pouco mais de outras coisas, veja só que interessante, né? O PDT está na mira do Ministério Público Eleitoral por não comprovar despesas e corre risco de ter que ressarcir aos cofres públicos 4,8 milhões de reais. Recursos do fundo partidário seriam melhor alocados se investidos, por exemplo, na qualidade de vida para os mais desvalidos. E aí, né, tem que perguntar para Tabata Amaral. E aí, Tabata? Teu partido aí, cara, vai devolver o dinheiro? Vai pagar o que tá devendo? E aí, Ciro Gomes? Vocês gostam de acusar tanta gente, né, Tabata? Gostam de acusar tanto o governo, o MEC. E aí, Tabata? Resolve aí, pô. Limpa aí teu problema, limpa a tua sujeira aí. E aí, só essa matéria aqui também, que eu acho que vale a pena prestar atenção em uma coisa. Não no ato em si, não quem tá participando, mas você vê, ó. Ao lado de Freixo, deputado do PSB mira o Senado. Líder da oposição na Câmara, o Alessandro Molon, já se prepara para ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Ele vai apoiar o colega Marcelo Freixo na disputa pelo governo do estado. O sonho é fazer, pelo menos no Rio, uma grande frente ampla anti-bolsonarista, com direito a Eduardo Paes e até Rodrigo Maia. O que é que tem interessante? Os candidatos, quem está se juntando? Não. O interessante de ver isso daqui é o seguinte: a esquerda já tem o nome para o governo, já tem o nome para o Senado. Eu pergunto para vocês sabem quem é o nosso candidato para o governo e para o Senado? O governador atual, Castro, vai tentar se reeleger. Possivelmente Bolsonaro vai apoiar. Mas não seria interessante ter um cara assim realmente de direita, conservador, lá? Vocês conhecem algum? Vocês conhecem algum nome? Eu não conheço, queria conhecer.
Para Senado, para governador, então teria até o Castro. E para o Senado? Quem é o nome da direita para o Senado? Tem algum? Para deputado federal ainda tem o Jordi, que é do Rio de Janeiro. Acho que o Hélio, Bolsonaro também é do Rio de Janeiro. Quem mais? Tem o Daniel Silveira. Se deixarem, né, o Daniel Silveira concorrer de novo. Quem mais? E deputado estadual? A esquerda já está se movimentando. E a direita? A gente não tem nomes até hoje. E olha que a gente está em abril. Essa semana eu espero que até o final da semana Bolsonaro escolha o partido. Era o que eu tinha ouvido para bater o martelo diante da CPI de tudo que está acontecendo. Agora eu não sei mais. Mas eu acho que também seria importante, mas muito importante, Bolsonaro também ter um partido para já sinalizar para quem quer concorrer para 2022, já ter uma direção, né? Pô, já tá indo em abril. Estamos em abril. Tá faltando 1 ano e meio. Vai ser em outubro. 1 ano e meio. Estamos a 1 ano e meio das eleições. Bolsonaro nem partido tem ainda. E aí, essa semana, esse pessoal aí, lindo, bonito, cheiroso, vai estar lá na reunião, falei para vocês, na conferência, na verdade. Gostei de ver o pessoal na direita comentando sobre isso ontem, mas ó, quanto tempo a gente tá comentando sobre isso? Brazilian Conference, lá em Harvard. Olha a imagem que a Catanhede colocou. Já começa com Ciro Gomes e do lado Eduardo Leite, presidente e vice da chapa, né? O Haddad, João Dória, Luciano Huck, ela mesma, né, se coloca, e olha quem também tá lá, o Hussein Kalou. Painel, essas pessoas, nesses 5, vão estar discutindo o futuro do Brasil. Imagina, pior que isso é uma realidade, imagina assim, ter que acreditar que o futuro do Brasil está sendo discutido por essas 5, meu Deus, aberrações, né, assim falar. É palavrão, né, que é algo, meu Deus do céu, é inacreditável. E quem está fazendo lá a moderação é o Hussein Kalou e a Leandro Catanhede. O Hussein, né, que é um articulador do próprio Luciano Huck lá no Movimento Agora, que é o movimento da Elona Zabó. Ele que foi o Felipe Martins da era Temer. E Leandro Catanhede, né, a reputação, meu Deus do céu, vocês sabem quem é, né, das melhores. Quem também vai estar lá em outro painel, que é o de mídia, olha lá, Felipe Neto. Só a nata do Brasil. E só prepara que com certeza vai sair narrativa para bater no governo. Mas com certeza é todo mundo da oposição. Não tem espaço para o contraditório. É um discurso único, autoritário e baixo. É isso que é essa conferência. Isso que é a Universidade de Harvard. Ridículo, é ridículo. É só forma militante. É a USP dos Estados Unidos. Ah, da Harvard, quem sou eu para falar isso? É só olhar quem tá indo lá bater papo. É só olhar. E aí, na ideia de tentar desidratar, lançando candidaturas pífias, que vai ter mais alguns porcentozinhos, você vê, ó, Gentili se reúne de novo com o MBL para falar da campanha de 2022. Danilo se reúne no sábado com o MBL, né, para discutir. Estarão presentes o Renan Santos, o Kataguiri e o André Marinho. André Marinho, filho de quem é? O pai dele aí tem um histórico muito bom, né? Muito bom, inclusive com a justiça americana. Hein, Paulão? Aquele carro, hein? Se atrapalhou na hora de colocar na certidão, né? Esqueceu que tinha aquele carro. Sem contar quem deu o suplente do Flávio, né? Fez de tudo para ver se o Flávio caía. Aí tem o Kataguiri. Tem que falar alguma coisa? Leiquim das fake news. Cara que luta contra a liberdade. E o Gentili que se coloca não baixa na liberdade de expressão. E o Renan Santos? Precisa falar do Renan. Parceiro do Luciano Ayan, que também é amigo do Gentili. Eu só tô estranhando onde está o Luciano Ayan. Danilo Gentili, pra mim a chapa tinha que ser o seguinte, ó. Danilo de presidente, Luciano Ayan de vice. Acabou. Ó, o argumento é esse. É só fazer uma montagem. Danilo de presidente, Luciano Ayan de vice. Acabou. Acabou. É só isso que o Brasil precisa saber quem é essa dupla. E aí, um que é certeza que vai ser candidato, que ainda já tá definido, que é o Lula, olha o que ele tá falando. É urgente que se crie uma governança global para distribuir imunizantes aos países pobres. Ontem lancei uma carta aberta fazendo esse apelo. Não se sai de uma crise sozinho. Governança global, governo mundial. O Lula nem esconde, né? O Lula nem esconde que tá buscando apoio de todo mundo.
chamando os globalistas para perto. Vem aqui, vem, vamos juntar os globalistas com o Foro de São Paulo para a gente tentar vencer em 2022. Só comentando aqui uma coisa meio rápida, mas que vale a pena prestar atenção, olha só. Em 2003, Hugo Chávez aumentou o número de ministros da Suprema Corte da Venezuela. Em 2021, o Joe, lá nos Estados Unidos, cria a comissão para analisar aumento do número de ministros da Suprema Corte americana. Está fazendo a mesma coisa que a Venezuela fez. Por quê? Porque atualmente, né, é uma composição que tem 6 ministros mais conservadores. É maioria, 6 contra 3. Então tem que mudar no tapetão. Aí você vê, ó, ele assina nessa sexta um decreto para iniciar o funcionamento desta comissão, que terá duração de 6 meses e que depois vai emitir as suas recomendações, anunciou a Casa Branca. Este grupo de especialistas bipartidários analisará os assuntos que estão em debate sobre uma possível reforma, duração de mandato, a quantidade de magistrados, a forma na qual a instituição seleciona os assuntos sobre os quais se pronunciará e suas regras e práticas. Até os assuntos. Não, vamos botar aqui para discutir só assunto de interesse da pauta de esquerda. E você vê ó, que na atual formação, há 6 juízes conservadores, dos quais 3 foram nomeados pelo ex-presidente Trump. Quem não pode, quer tentar mudar as coisas no tapetão. O tapetão é sempre no tapetão. Não tem o que fazer. E aí, esse pessoal, tá vendo, né? Europa e Estados Unidos ameaçam isolar o Brasil se Bolsonaro não mudar. Na verdade, aqui já é pauta ambiental. Em sigilo, o Palácio do Planalto foi advertido por emissários da Europa e dos Estados Unidos nas últimas semanas sobre a gravidade do momento para o Brasil na discussão climática perante a comunidade internacional. As duas potências, antes divididas sobre questões climáticas, aí agora estão unidas contra o Brasil. O recado é simples. Ou resolvemos a questão ambiental, ou eles vão puxar a descarga, ironiza o ministro. Vão tentar criar problema, né? Pode esperar que vão bater, vão bater, vão bater. O que está acontecendo no Brasil? Soltei uma série de áudios, quase podcast, né? Mais de 15 minutos de áudio por 2 dias, conversando com pessoas, não sei se vou conseguir conversar com ninguém hoje, perguntando como eles estão vendo a política macro brasileira. Mandei o primeiro áudio, mandei o segundo áudio, e pessoas diferentes têm uma ideia similar. Estamos passando por um período de desestabilização política. Estão tentando desestabilizar o país, porque quando tem um caos político, está todo mundo muito ocupado com a política e alguns assuntos ficam meio que de lado. Um dos exemplos é esse daqui, ó. O grupo do Dória, o LIDE, está fazendo um debate. Debate, pelo amor de Deus, debate tem um contraditório. O Temer foi contratado para ser lobista lá do Yang, para avançar com 5G no país. Tá vendo aí, ó? Estarão juntos. Michel Temer, oficialmente contratado para fazer lobby, se reunirá com o embaixador no almoço organizado pelo LIDE. O tema será a importância das relações internacionais na gestão pública. E nem convidaram o Maynard. Pô, Maynard, 8 milhões, sua obrigação era estar aí, né? Sua obrigação era estar aí. O Mamata é a única CPI que deveria avançar. E já falando em CPI, o Fux já antecipou, vai levar para o plenário para quarta-feira, e quarta-feira já deve ser decidido, gente, que vai continuar. Só para falar que não acha que vai ter alguma mudança, não vai, do jeito que vir, vai avançar, você vê, ó. O presidente do STF, Fux, marcou para a próxima quarta, a partir das 14 horas, julgamento sobre a instalação lá, sobre o que o Barroso fez. O plenário vai avaliar a análise da determinação do ministro Luiz Roberto Barroso. Após conversas entre os ministros, e considerando a urgência e a relevância da matéria, eles decidiram antecipar o julgamento, diz a nota divulgada neste sábado pela assessoria de imprensa do Supremo, e vão botar para frente. E aí, olha só que coisa interessante. Não essa informação aqui, mas algo que eu vou contar para vocês. Isso aqui eu já tinha avisado lá no áudio do Telegram. Quem estava no Telegram já estava sabendo, mas vejam só, não é esse assunto. Senador pede para a CPI também investigar prefeitos e governadores. Agora tá começando a ficar estranho, né? Porque o Randolfo Rodrigues, que é seu presidente, meio que já se colocou um pouco aberto. O Alessandro Vieira também já tá um pouco aberto. Investigar prefeitos, governadores. Então, naquela, né? Isso daqui, na verdade, estão fazendo um aceno, que é para os senadores não barrarem a CPI. Esse é o interesse deles com esse discurso. Não, a gente pode investigar todo mundo, mas vamos para frente porque o nosso principal alvo é Bolsonaro. Se alguns governadores tiverem que cair, a gente corta a cabeça deles. Sou senador. Senador é a elite
da política brasileira. Elite. Isso é fácil de ver, né? Tem um vereador, é o pé de pano, é o da base, e o de cima tem o presidente da República, uma pessoa só. Quem está no topo mesmo são os senadores. Estão acima ainda dos governadores. Manda muito. É muito. Muito mesmo. É 8 anos, gente. O mandato de um senador são 8 anos. E você vê o Alessandro Vieira diz, ó. O senador Alessandro protocolou neste sábado pedido para que também investigue os governos e municípios. E isso começou a gerar um certo desconforto. Em requerimento encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa, Vieira afirma que as competências e responsabilidades na pandemia são compartilhadas, o que justifica ampliar o escopo da comissão para além das ações do governo de Jair Bolsonaro. Dessa forma, não cabe, a nosso ver, instituir uma comissão parlamentar de inquérito para proceder à investigação da atuação dos órgãos estatais diante da pandemia e limitar seu escopo exclusivamente aos agentes públicos federais. Trata-se de um sistema nacional e assim deve ser avaliado, afirma o senador. Para passar a valer, a sugestão de Vieira precisa ser aprovada em votação entre os senadores. E olha só, falei que tinha uma informação interessante. Falei no grupo, Renato inclusive fez uma postagem lá no Twitter que ele fala o seguinte, ó. Ao impor a sua vontade monocrática sobre a CPI, o Barroso novamente resolveu dar uma focinha para a Globo, que está com suas finanças cada vez piores. Nas próximas semanas, o assunto da mídia mainstream só será esse. E o que é que está acontecendo? Olha essa imagem. Eduardo Mufarege falando meu suporte e apoio ao ministro Barroso, uma das melhores cabeças do nosso país. Quem é o Eduardo Mufarege? É um cara da área de educação, é tipo o Lehmann, trabalha pesado aí para avançar a BNCC. Mas além disso, ele é muito mais conhecido por ser dono de um grupo. Sabe qual o grupo que ele é o dono e fundador? Renova BR. Ele é o cara que fundou o Renova BR. Tá aqui apoiando o Barroso. Vocês não viram o Paulo Ganimi do Novo vindo a público para agradecer pela CPI? A Tabata, o Vinícius Poit. Todos os deputados, senadores ligados na Renova BR vieram a público. Eles não respondem diretamente ao partido. Esses deputados, primeiro, senadores, primeiro eles respondem para o Renova BR, depois aos seus partidos. Tanto que a própria esquerda, a esquerda mesmo assim, petista, acusa o Renova BR de ser um partido clandestino. Não é nem bem visto dentro da esquerda mais raiz. E é quem está elogiando Eduardo Mufarege, o Luciano Huck. Concordo em gênero, número e grau. E agora, qual é a relação que nós temos entre o Barroso, Luciano Huck, Globo e o Alessandro Vieira lá, o senador que a gente acabou de falar. E vamos botar também um Cajuru. Olha só. O Alessandro Vieira e o Cajuru são do mesmo partido. O partido deles é o Cidadania. Cidadania. Que é o partido que era antigamente o PPS, que é um partido membro do Foro de São Paulo. Só mudou o nome. Continua membro do Foro de São Paulo. Quem é o dono do PPS? Roberto Freire. Luciano Huck é cortejado por vários partidos, mas tem um partido que ele é muito mais próximo, Cidadania. Luciano Huck é ligado ao Cidadania. Luciano Huck é funcionário da Globo. E o Barroso não é funcionário da Globo. O Barroso é ex-funcionário da Globo. Ele foi advogado da Globo. Então, 2 senadores do partido ligado ao apresentador da Globo, que é o partido da Globo, Cidadania, entraram com um pedido para o ex-funcionário da Globo, Barroso, colocar a CPI para avançar. Estou falando que a Globo está por trás de tudo? Não. Só que o Globo também é um dos agentes políticos que ganham com o que está acontecendo. Nesse período de desestabilização política, todo mundo está ganhando de algum jeito. A Globo ganha promovendo o caos. Gente, a Globo, eu não estou no Brasil, mas está claro, eles só sobrevivem falando mal do governo. Eles não têm mais nada para falar. Toda a programação da Globo é dedicada 24 horas por dia para destruir a imagem de Bolsonaro. É só isso que eles fazem. Então o Barroso deu uma, sabe? Gente, o que é que eles estavam falando? Qual era o assunto que a Globo tinha para falar de Bolsonaro? A gente vai chegar lá porque tem uma coisa interessante da mídia sobre isso que também conecta todos esses assuntos e a questão de imunizantes. Mas olha só,
O Cajuru, né, que é do Cidadania, tá falando dele, vem falar o seguinte, ó, atenção Brasil, voltei a conversar com o presidente Bolsonaro, ele mesmo vai dizer sobre minha posição isenta e nunca contra ele. Vai lá acreditar no Cajuru, vai. Acredita. Ontem mesmo ele já tava acusando o Bolsonaro, mostrei pra vocês, de ser o cara que barrou os impeachments dos ministros do STF. Foi Bolsonaro que impediu de acontecer. Vocês acreditam nisso? Pelo amor de Deus, né, gente? E aí, olha só. Principal alvo da CPI deve ser o negacionista-chefe. É interessante, ó. O principal. Se é o principal, é porque tem mais de um, né? Tem alguns, mas o principal é esse. Então já começou a ficar interessante. Independente se vai se alastrar para governadores e prefeitos, conforme eu também já cantei lá pedra no Telegram, essa CPI vai querer olhar, por exemplo, os ministérios, o ex-ministro Pazuello, que Pazuello, quer queira, quer não, nunca deixou de ser um militar. O Pazuello estava na ativa todo esse tempo. Isso significa o quê? Que os militares vão fazer, vão acontecer? Não. Mas os militares são dos grupos da elite brasileira. Militares, políticos como um todo, a mídia é um grupo da elite, os empresários. Então, os militares, gente, há quanto tempo os militares são dos membros da máquina pública? Eles estão lá, eles têm representantes em vários setores há mais de 100 anos. A força militar é uma força relativamente coesa. Vocês acham que os militares já vão fazer uma pressãozinha também para, sabe, tentar abaixar a temperatura dessa CPI? Vão fazer. Você vê, né? Bolsonaro vai ser principal, mas vai ter outros. E possivelmente os prefeitos e governadores também vão cair na rodinha. Ainda que a reprovação, essa matéria é interessante, ó. A seu trabalho tenha crescido, o esforço esdrúxulo de Bolsonaro para se desviar de responsabilidades foi suficiente para ajudá-lo a preservar apoio de 30% dos brasileiros. Tradução. É desgastar Bolsonaro. Não vai dar impeachment. Mas vai ser chato. Vai ser chato. Isso vai encher o chato. A gente vai botar a mão na cabeça e vai falar, meu Deus, que absurdo. Mas a CPI, gente, não adianta chorar, isso aqui vai demorar. Vai ser assunto aqui para 3 meses no Brasil. 3, 6 meses a gente falando disso. Só que olha só. Vai juntando as coisas. Desgastar o governo via CPI é estratégia esperada e legítima da oposição. Esse é o interesse, desgastar o governo. Não vão conseguir prender, impeachment Bolsonaro. É a meta, mas não vai. O caminho mais curto para a oposição deixar para trás a condição e virar governo é expor até as vísceras as vulnerabilidades do governo de plantão e o mais cedo possível. Vai o choro, né? Os receios e potenciais problemas para o presidente Bolsonaro se devem ao fato dele não dispor até o momento de uma coalizão majoritária. O Centrão proporciona apenas uma maior minoria. Ou seja, é uma coalizão fundamentalmente negativa, com capacidade de bloquear iniciativas legislativas não desejáveis pelo Planalto. Além do mais, os termos de troca e os propósitos de sua coalizão minoritária com o Centrão ainda não estão claros. Não é, portanto, uma coalizão majoritária com o poder de gerar governabilidade, mas apenas de sobrevivência. Isso é interessante, muita gente cobra de Bolsonaro diversas coisas. O que Bolsonaro tem hoje é uma minoria maior do que a minoria da oposição. Mas não é a maioria fechada para todas as pautas do governo avançarem de forma tranquila e serena. Por isso que as coisas são tão difíceis. E aí a Jovem Pan ontem fez até uma enquete sobre a CPI falando o seguinte, ó, qual deve ser a prioridade do Senado nesse momento? A CPI ou o impeachment de Alexandre de Moraes? 99,6% das pessoas dizem que é o impeachment de Alexandre de Moraes. E o que é que isso significa? Significa apenas que o Pingo nos Is hoje em dia só é assistido por pessoas da direita. Só isso, gente. Porque se pessoas da esquerda estivessem assistindo, eles iam falar que era CPI. A gente tá bem claro, né? As pessoas da direita querem que o Alexandre de Moraes seja impeachmentado. Só que olha só. Essas movimentações começaram a ver, né, que é uma churrasqueira. Não é um fogão que você aperta, o fogo liga, é só uma boca, tem 4 bocas. O fogo é contido, você consegue aumentar e diminuir a temperatura. Uma CPI é uma churrasqueira. Demora, tem que botar a lenha, ou o carvãozinho, né? Pega o papel higiênico, dá aquela giradinha, faz aquele copinho, bota um pouquinho de óleo no meio, bota o carvão naquele montinho, toca fogo. Acho que todo mundo liga a churrasqueira assim, né? A maior parte do pessoal. Aquele jeitinho vai, e quando começa a pegar fogo, meu amigo, não apaga assim.
apaga assim, igual o fogo, você cortou o gás. Não, é uma churrasqueira. E os governadores e prefeitos estão vendo que a água está começando a pegar no pé. Opa! Eu pensei que aqui estava só na areia, mas a água já tocou no meu pé. Para subir até meu joelho não tá muito longe. E você vê, ó, o Wellington Dias, que é o presidente aí, né, daquele grupo lá dos prefeitos, dos governadores, e também um emissário do Lula, resume o que a maior parte dos governantes e gestores da área da saúde espera da CPI. A mando do STF, a comissão a ser instalada vai apurar os desdobramentos do poder público, com foco em Bolsonaro e no combate. Se a decisão for de abrir a CPI, que ela não se desvie de seu caminho. O Brasil precisa de muita serenidade, equilíbrio e foco para vencer. Ó, não vem pro nosso lado, não fica no Bolsonaro, é o que ele espera. Mas já tá vendo que tá bem complicado. Ele, olha só, em resumo, ninguém quer ver uma CPI das fake news, versão 2. Perdidos, né? Apesar de atentos para as prováveis omissões do governo, os estados temem que um desvio da rota possa atrapalhar ainda mais o já confuso Ministério da Saúde. Então tem que começar a temer que a rota pode desviar um pouquinho. Também há medo de que, entre os técnicos, surja o receio de tomar decisões e assinar despesas. Afinal, o Bolsonaro emerge em levantar suspeitas, muitas sem comprovação de desvio nas verbas. Desvio de verba, já estou começando... Eita, a água já está subindo um pouco mais. Ao menos 9 estados já têm comissões similares à do Senado, como mostrou o Estadão em março. Mas gestores avaliam que a CPI deve acabar mirando estados e municípios também. A tendência, gente, é que isso vai gerar desgaste. E outra coisa que a CPI deve dar é isso daqui, ó. CPI dá maior poder de fogo ao Senado sobre Bolsonaro. Cargos. Os senadores vão sentar, vão negociar e vão falar o que querem, e Bolsonaro vai ter que acabar cedendo alguma coisa para o Senado. Vai ter que acabar cedendo. É uma realidade dura, vai ter que aceitar. Você vê, né? Para auxiliares de Bolsonaro, além de um novo capítulo da crise entre os poderes, a medida do judiciário permite ao Senado chegar com mais poder de barganha à mesa de negociações para pressionar o governo pela concessão de cargos e verbas. Assessores do Planalto lembram que não há nenhum ministro senador e que hoje deputados têm mais facilidade na liberação de emendas parlamentares, recursos públicos usados para irrigar bases eleitorais. Não é algo legal, mas todo mundo quer fazer uma obra, né? Todo mundo quer uma obra para chamar de sua. O povo acaba ganhando, mas todo mundo quer uma obra. Pô, Bolsonaro, eu quero botar meu nome, eu quero voto. Então vai ter aí, sabe? Vai ter desgaste, vai ter alguma coisinha que vai ser cedida pro pessoal. E olha só isso daqui. Se lembra que os sindicatos brasileiros tinham recebido $300 mil dos chefes do Dória, os comunistas daquele país? Pois então, aqui na direita do Metrópolis diz ó, que centrais sindicais defendem Barroso instalação da CPI. Dinheiro veio a calhar, hein? Dinheirinho veio a calhar. E olha isso daqui também. Outdoor instalado no campus da UFRJ, um outdoor da Cintur FRJ. Que na verdade é Sint UFRJ, o sindicato da UFRJ. Mais um sindicato. Os 300 mil dos chefes do Dória patrocinando muita coisa aí, hein? Muita coisa. Vocês estão conseguindo ler o que é que eles estão promovendo. Segue o dinheiro. Mas lá atrás ainda falei que tinha uma coisa pra gente falar da CPI, né? A gente tá chegando nela, que é interessante, sobre o governo. Piada pronta. Renan Calheiros diz que Bolsonaro deu uma de charlatão. Uma mata. 8 milhões pra gente ter que ler isso daqui. 8 milhões pra eles abraçarem o Renan Calheiros. Por 8 milhões. O jornal lá do Maynard tá aqui, ó, promovendo o Renan Calheiros como um dos bastiões, né, da honestidade brasileira. O que 8 milhões não fazem. Olha pra isso daqui. Negacionismo é o fim da picada. Vivemos um império de mentiras. Uma pessoa que não aceitou o próprio corpo, né? Ou achou que nasceu com o corpo errado, quer falar sobre negacionismo. A pessoa que negou o XY para querer ser XX. A Anitta resumiu perfeitamente, né? Só para descontrair. E olha só, atenção.
Bolsonaro vai ficar mais perigoso se o impeachment não avançar. Aí o Constantino diz, ó, Eliana Brum sempre foi uma esquerdista radical. Esse tipo de narrativa vindo dela, portanto, não surpreende, mas deveria servir de alerta para Moedo, Pessoal Kids e demais liberais que passaram a adotar a mesma ladainha demagógica. E aí, olha só isso daqui. Isso daqui que volta a conectar pra gente falar um pouco mais do Globo. Um pouco mais que eu falei. O que é que a Globo vai fazer se não tivesse a CPI? Vejam só. O que é que o Globo vinha batendo no governo? Ah, que o governo era corrupto. Tentaram lá com o Flávio Bolsonaro no início do governo. Deu errado. Falaram do gabinete do ódio. Deu errado. Falaram diversas coisas. Nada colou. Que Bolsonaro era antidemocrático, era um ditador, que era autoritário. Chora, 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 chora. A última narrativa que ainda estava aí rolando. Ai, que Bolsonaro não comprou os imunizantes. As pessoas querem se imunizar e não tem dose para todo mundo. Gente, falei lá no grupo, no Telegram, a importância do vacinômetro. Isso daqui é besteirinha, mas é algo muito lúdico. É lúdico. Você bate o olho e você fala, pá! Ó, tá! É assim, ó, entra na cabeça. Números, as pessoas adoram números. Você vê, ó, com apenas 2 informações, tem um impacto gigante. E atualizado diariamente. Você vê, ó, subindo. 47.292.496 doses distribuídas. E com outro número, que é só um número. Ele consegue colocar 2 números juntos que sem falar nada, as pessoas conseguem se perguntar o que os governadores e prefeitos estão fazendo. Porque o governo já deu quase 47 milhões e meio e só foi aplicado 25.378. Quase 22 milhões de doses estão paradas. Então, essa narrativa já não está colando mais. A narrativa da imunização não está colando mais. Eu vou mostrar para vocês que não está colando mais. Aí, ó, o Bolsonaro traz aqui, ó, o painel. Não tem mais o que fazer, eles têm que mostrar. Ó. O Brasil está em 5º lugar. Até aplicar um pouco mais de doses, atualizado. Gente, se tivesse aplicado todas as 47 milhões, a gente já estaria em 4º lugar. Já estaríamos na frente do Reino Unido. Bonorinho vai falar, ó, o Brasil é o 5º país que mais aplicou doses entre os países do G20. Vai falar o quê? No proporcional, ainda está em 56º, porque a população é gigante e ainda assim são mais de 200 países. Estamos no topo, né? Dos 25% do topo. E aí, olha só essa manchete. Diz muito. Campanha chega com mais de 1 ano de atraso. A mídia já está aceitando que o governo conseguiu emplacar uma campanha atrasada, mas já está conseguindo. Infelizmente, o governo está conseguindo furar a bolha com suas campanhas. Que seja aí falando que tem que ter um distanciamento para as pessoas poderem voltar a trabalhar e tudo mais. Está tendo imunização. E aí? O Globo, Lauro Jardim, disse assim, não, o Ministério da Saúde está tentando aí, né, dar uma guinada na comunicação. Acabou as narrativas. Acabou. Mais uma que estava caindo. Agora criou a CPI para dar mais uma. Porque não vai colar mais. Não vai colar a da imunização. O Brasil está em 5º lugar, caminhando para o 4º. O choro é livre. Livre. E aí, falando sobre ainda imunizantes, olha que interessante. Isso daqui de veio para CPI, hein, Dória? Dória, João Dória. Prefeitura dos estados de Goiás e Rio Grande do Sul reclamam de que frasco do produto aí, produto lá do Butantan, estão vindo com menos imunizantes do que a previsão de 10 doses. Ih, rapaz, tá faltando, tá empacotando com ar. João Dória. O que você está fazendo, João Dória? Lembrando, pessoal, que até hoje, né, existem aí governadores que não informaram para a PGR o que fizeram com o dinheiro. Tentei até levantar uma hashtag ontem, que era a hashtag Acorda PGR. Eu sei vocês, mas eu quero saber o que foram fazer com o dinheiro. E olha só, o Zema, que é um desses governadores aí que fica no morde e assopra, ontem ficou no assopra.
Bolsonaro poderia ter capitaneado a crise, mas há certa perseguição a ele. Estão perseguindo Bolsonaro, blá blá blá, sim, ele precisa descapitalizar, estão passando do ponto. Mas está vendo o que o Zema está fazendo, né? E olha só isso daqui, essa denúncia gravíssima em Minas Gerais. A Amanda fala o seguinte, ó, peraí, então o governador Zema deu ordem para as prefeituras guardarem e não aplicar as doses? Prefeitura Municipal de Santa Luzia diz o seguinte, ó, a orientação do Estado é que imunizantes recebidos sejam armazenados até 26 de abril para aplicação da segunda dose. Prefeitura busca ações para manter, né, a imunização na cidade. A Prefeitura vem ao público informar que, apesar de ter um estoque, sabe, tem que seguir o governo. Neste momento em que a alta de casos sobrecarrega o sistema de saúde, a expectativa do Executivo era que, com essas novas doses, a gente ia ampliar o grupo prioritário e começar na semana que vem pessoas maiores de 60 anos. Além disso, armazenar imunizantes por esse longo período incorre no risco de acontecer uma pane elétrica e as doses serem perdidas, além da maior exposição a roubos e extravios. Deveriam liberar esses lotes para aplicarmos como primeira dose. E o governo mandou fazer isso, o governo federal. E aí, Zema? Fica no morde e assopra. A gente está vendo o que você está fazendo, Zema. Estamos vendo o que o Zema está fazendo. Olha só a denúncia. Vereadores dão flagrante em hospital vazio dado como cheio em Rondonópolis. Não vou dar play no vídeo, mas está aqui. Eita, Brasilzão, hein? Brasilzão. O Marco Feliciano tomou uma medida interessante. Dificilmente vai dar alguma coisa, mas também pela narrativa você vê, ó. Usarei este vídeo na denúncia que farei contra a decisão do STF, né? Na comissão e na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Perseguição religiosa. Tá mostrando aqui na aglomeração no metrô e querer fechar a igreja. Uma piada. Uma grande piada. E nosso presidente, onde ele estava? Como sempre, no meio do povo. Como sempre, no meio do povo. Ouvindo, sentado lá na motinha dele, conversando, me conta o que é que tá rolando. Comeu lá uma galinha assada ontem e tava lá mais uma vez relembrando. Pessoal, precisamos reabrir. Não podemos perder mais empregos. O povo precisa trabalhar. E o Brasil tá começando a ouvir isso daí, né? Muita gente aí da oposição tá começando a sentir na pele o que é perder emprego, o que é não ter comida para dar para seus filhos. E tá vendo que Bolsonaro, goste eles ou não, é quem tá defendendo que ele possa trabalhar. A política do fincado, né? Uma política macabra. E essa imagem aqui diz muito, né, sobre ontem. Como não ter fé que nosso Brasil vai dar certo? Lá tava Bolsonaro, sentado, lá com a botina, jaquetona, calçadinha normal, sendo abençoado pela tia do Zap. Sabe? Indo lá na igreja, ó. O STF falou que não pode lá nos estados, pois eu vou aqui. Eu vou na igreja. Eu vou e as tias vão rezar por mim. Desde que Bolsonaro propôs aquele jejum, meu amigo, as piores coisas do Brasil brotaram, sabe? Vai ser um expurgo. Aquele jejum foi um expurgo. Bolsonaro devia convocar um segundo jejum, sabe? Vamos fazer aqui um segundo para ver o que vai acontecer. E olha só, mais confusões aqui nos bastidores do DEM. Ontem o ACM Neto, aqui bem direto ao ponto, anunciou a criação do Democratas Diversidade. Não aceitamos preconceito. Ex-prefeito de Salvador diz que o partido quer distância de extremismos em 2022. Ele quer criar uma pauta arco-íris. Você sabe qual é a pauta, né? O Alexandre Aleluia, que é vereador lá em Salvador pelo DEM, fala o seguinte, ó. A pauta foi criada pela esquerda para dividir a sociedade e fazer com que a política ardilosamente se aproveite do ressentimento. Isso não tem nenhum compromisso com o partido que me elegi. Isso está muito mais próximo do PSOL. O Malafaia vem na mesma linha e diz, ó, o DEM é uma vergonha. Incluir a agenda arco-íris é o fim desse partido. Não vão conquistar votos. Essa turma vota com a esquerda. Vão perder votos. O velho ACM deve estar se revirando no túmulo. Nosso pessoal vai sair disso. Sóstenes Cavalcante, Samuel Malafaia e Alexandre Esquerdo. O Malafaia está falando o nome de 3 deputados. O Malafaia vem de novo. A ACM Neto é um ditador. Toma posição ideológica contrária às ideias do partido, sem consulta executiva. Vai ficar com a meia dúzia de deputados. É uma vergonha ver um partido de direita fazer o jogo da esquerda. Quer dar uma de politicamente correto? Vão se ferrar. Eu recebi uns áudios de uns pessoas aí grandes do DEM. Tava rolando no WhatsApp, me enviando falando, não divulga, não vou dar play para vocês, mas o pessoal não tá feliz com a ACM Neto. Querem depô-lo do cargo, não querem mais, né?
Querem ele deposto? Não, vai ser mais o presidente do DEM. Vamos ver se vão conseguir fazer isso daí, é interessante. E você vê, o Sóstenes Cavalcante diz, deputado da bancada evangélica avisa pro WhatsApp que deixará o DEM. Eu recebi lá o que ele falou também. Você vê, saiu lá no Globo. Deputado federal comunicou nesse sábado em uma lista de transmissão por WhatsApp que deve procurar um novo partido na próxima janela de trocas partidárias, em março do ano que vem, alegando distanciamento de perfil ideológico. Na reportagem em questão, o presidente nacional do DEM disse que a criação do comitê é uma forma de combater preconceitos e blá blá blá, tudo aquele tititi. E diz, o Sóstenes, amigos, me filiei no Democratas no período do partido de pedir impeachment da Dilma, porque o DEM era oposição ao PT. Com os rumos que o nosso partido está tomando, o meu mandato vai se distanciando do perfil ideológico do partido, sendo assim, na janela em março, terei que buscar um partido que me dê conforto ideológico ao nosso mandato. Em março de 2022, na janela partidária, vou procurar outra sigla. Aqui já é pressão interna. Pressão interna para a queda do ACM Neto. Aliado do Malafaia, o Sóstenes já está, naquela. Ler aí, Olha como a bancada evangélica e o Malafaia, que nem político tem força. O Malafaia manda muito. Foi o Malafaia fechar apoio com Aras que o André Mendonça começou a trabalhar como nunca. Outro que está trabalhando igual a bicho é o Cássio, hein? Cássio tá dando orgulho. Nunes Marques lidera a divergência contra Gilmar Mendes e anula a soltura de empresários. Gilmar tinha soltado lá uma galera e o Cássio falou, não, tá anulado, tá anulado. Segunda turma do Supremo reverteu nessa semana decisões do Gilmar Mendes, ao anular a soltura de 3 empresários presos por decisão do Bretas, da 7ª Vara. Foram decisões em habeas corpus referentes a investigados em operações da PF, que foram presos, mas depois soltos por Gilmar. E o Cássio liderou. O próprio Cruzoé diz o seguinte, em lados opostos, Cássio e Gilmar também duelam nos bastidores. Estão aí disputando indicações para autarquias. Você vê, nos bastidores, os dois têm travado disputa para emplacar seus candidatos a vagas abertas no STJ e no TRF1. O TRF1, inclusive, envolve a vaga que o próprio Cássio deixou em aberto. Você vê, no Supremo, Gilmar e Cássio tiveram duros embates recentemente, fala de tudo, você vê. Depois, Gilmar votou para derrubar a liminar concedida por Cássio, que permitia a reabertura de templos religiosos, fechado por ordem de governadores e prefeitos para tentar conter a pandemia. No final do vídeo, acho que 2, 3 dias atrás, eu contei para você, Eu falei, pessoal, o que o Gilmar tá fazendo é birra. É birra. Eu já tinha ouvido, tá chateadinho com o Cássio. O posicionamento dele com as igrejas é birra. Olha como funciona a cabeça de um ministro na mais alta corte brasileira, porque brigou com um colega, vou votar contra, porque você votou contra mim no caso Moro. É ridículo, sabe? Nessa idade, num cargo desse, brigando por besteira, birra. Você votou contra mim, você é meu inimigo. Quanta maturidade. Aí você vê, o antagonista já tá arretadinho, terrivelmente fiel a Bolsonaro. Espero que o Cássio mantenha essa linha. Agora, ainda que ele mantenha essa linha, eu espero que o Gilmar Mendes, a relação volte a ficar normal. Brigar com o Gilmar Mendes, ainda que nos deixe feliz, é complicado, O Gilmar manda muito na justiça brasileira. E você vê, o Cássio agrada Bolsonaro ao acumular polêmicas e passar por cima de decisões do Supremo. Ministros avaliam como natural indicação pelo governo em curso a fazer gestos em direção ao Palácio do Planalto. No entanto, dizem acreditar que Cássio tem exagerado nesse sentido e, com isso, exposto publicamente o Supremo em situações consideradas desnecessárias. Espera aí que o Cássio siga na linha bacana, mas se resolva com o Gilmar. É complicado ter o Gilmar Mendes como inimigo. E, gente, isso aqui é importante falar com vocês, acelerar, porque ainda tenho que falar da proibição dos ônibus. Tem muita coisa ruim acontecendo por parte dos policiais, por eles agirem conforme os prefeitos e governadores estão solicitando. Muita coisa mesmo, mas muita coisa mesmo. Mas ainda temos policiais bons nesse país. Esse aqui é um vídeo que viralizou nas redes, faço questão de demonstrar. O cara é amarelo, tava lá, chegou, tava lá, eu não lembro o trabalho dele, tinha dinheiro para comprar 1 quilo de arroz. Ele viu o policial e falou,
seu policial, senhor, você começou a me ajudar só a conseguir um saco de feijão? Eu já tenho um saco de arroz. O que foi que esse policial falou, fez? Foi lá e fez? Não. Não vou comprar pra você um saco de feijão, não. Já fazer uma feira. Já fazer uma feira com tudo o que você precisa. Bora. Compre carne. Que carne você quer? Bora. Pega a carne pro rapaz. Você viu? Policial, não, nós vamos fazer uma compra pra você agora. Tem muito policial bom ainda. Tem muito policial bom. Tem muito policial honrado. Tem até o nome dele. Assista. Eu vou mandar esse vídeo no Telegram. Esse vídeo merece. Pessoas boas, pessoas que fazem boas ações têm que ser compartilhadas. A gente só pode compartilhar a miséria. Mas ainda tem esse tipo de gente aqui, ó. Olha aqui, gente. Crianças na praia. Olha a forma de abordar crianças. Parabéns, né, pra esse rapazinho. Parabéns. Valentão. Contra crianças. E é por isso que um grupo de pessoas, um grupo de cristãos, vou mandar também um link lá no Telegram. Vou tentar deixar aqui. Eu acabo me esquecendo às vezes de botar na descrição do vídeo. Mas no Telegram vai estar de certeza. O pessoal lançou um manifesto para fazer pressão nas forças policiais através do país. O pessoal está organizando, estão tentando também contactar a classe política para tentar restabelecer a ordem, para que os policiais voltem a defender, sabe, o povo. Se eu não me engano, o site é pmcomvocê.org. Talvez esteja errado. Eu vou mandar o link certinho lá no Telegram. Olha lá no Telegram. E é um manifesto, eu peço que vocês assinem. Isso daqui não é aquele abaixo-assinado maluco, sabe? Que o pessoal falando, não, aqui é para pedir, por favor, policiais. Aqui é o povo pedindo para vocês. Voltem a defender a liberdade do povo. Parem de oprimir a população. É um manifesto pela Constituição, pelas leis e pela liberdade. O site está muito bem feito. Tem lá um texto do que o manifesto diz. E no final dessa hora para você assinar. Eu vou mandar o link. Assina. Vamos tentar fazer com que os policiais, né, voltem a apoiar o povo brasileiro. Tem muita gente satisfeita com eles. Você vê aqui, ó. O governo Bolsonaro, e junto com a polícia, sempre foi motivo de orgulho, gente. Olha essa medida. Me diz que essa medida não te deixou feliz. Quem quiser renovar a carteira C, D e E, que trabalha, vai ter que apresentar o toxicológico. Ó, quem tem, ó, a chupeta do demônio, como diz um dono de uma academia que eu malhava lá em feira, sei lá, no meu 15 anos de idade, a chupeta do demônio, amigo, não vai. Ó, o orégano, não. Você que gosta de farinha de trigo, não. Que medida, hein? Já pra... Você tem certeza que você vai querer trabalhar como motorista e fazer uso de substâncias ilegais? Parabéns pro governo. Parabéns pro governo pela medida. A PRF agradece. A PRF agradece, a polícia que mais trabalha no mundo, mais apreende. Não, mas a PRF, você vê, né? A notícia da PRF que eles acham, não é assim, mandou, sei lá, cumpriu o mandado de busca e apreensão. Que dá, assim, mandado de busca e apreensão, na maior parte do tempo, né? O Ministério Público faz uma investigaçãozinha, alguém vai lá e dá o bote. A PRF lá vai, investiga, pega. Recorde de apreensões no mundo. Se você procurar apreensões de substâncias ilícitas, a PRF é número 1 no mundo. Ontem estava lá, ó. Para alguns, sábado é dia de descanso. Para nós, é dia de muito trabalho. Aprendemos nesse sábado 1,6 milhão em espécies transportando por um casal na BR-277 em Cascavel. PRF dá muito orgulho pro nosso país. E, gente. Assim como a gente precisa que a PM volte a lutar pela nossa liberdade, tem um assunto seríssimo. Eu estou comentando há alguns dias. E olha só isso daqui. Falei que teve a erupção que se conecta até a coisa que está acontecendo no Brasil. Olha isso daqui, são na CBS. A Tsuki trouxe e fala o seguinte, ó. Milhares de pessoas evacuam enquanto o vulcão caribenho entra em erupção. E ela fala o seguinte, ó. A ilha caribenha de São Vicente teve sua primeira erupção em mais de 40 anos, forçando milhares de pessoas a deixarem suas casas. Adivinhe quem pôde ser resgatada? Apenas quem foi imunizado. Apenas quem foi imunizado. O vídeo está em inglês, rodou o mundo. Você pode ver que esse perfil falando, ó. Passamos de passaportes de imunizantes, sendo uma teoria, né, da conspiração, vai para lá, se vira aí, meu amigo, lide com o vulcão. Eu não tô nem para você, só vou salvar quem tá imunizado. Para vocês verem a coisa tão absurda que saiu na Folha de São Paulo. Você vê, ó. Vulcão entra em erupção, são evacuados. Mas você viu, ó.
pessoal ofereceu ajuda e tudo mais, mas Gonçalves disse que só quem foi imunizado poderia embarcar nos navios. É o passaporte do Cramunhão. E quem é que está defendendo o passaporte do Cramunhão? Uma das pessoas é o ministro Gilson. Já não basta a lei Moro Mandetta, a passagem dos dois está lá ele. Mas não é só ele não, gente. Tem muita gente. Pior do que ele é ministro. Ele pode chorar, ele pode falar o que ele quiser. Ele está fazendo lobby. O problema real se chama PL 959, porque isso aqui é uma lei. É uma lei. Lei do deputado do Partido Socialista Brasileiro. O problema é essa lei. Você vê, ó. O Renato diz, ó, ministro, não emule a verdade. Seja honesto. O senhor diz que o passaporte não é obrigatório, porém, o senhor ignora a verdade ao não dizer que o passaporte do Cramunhão, o qual o senhor patrocina, restringe o cidadão de ir e vir. E olha o que essa lei diz, ó. Que o passaporte poderá ser utilizado para autorizar a entrada em locais e eventos públicos, a utilização de meios de transportes coletivos, o ingresso em hotéis, cruzeiros, parques, reservas naturais, entre muitas outras possibilidades. Inclusive, você vê, né? O Renan diz, ó, o passaporte é o passo anterior para a implementação do crédito social dos comunas aqui no Brasil. Desmontem esse problema enquanto há tempo. O ministro, inclusive, ele tinha feito uma postagem, tá aqui desse lado, eu vou dar zoom depois, porque essa aqui eu tinha feito pelo celular. Ele mudou a postagem. Ele colocou em maiúsculo. Olha como é um covarde o Gilson. Ele colocou em maiúsculo, ó, passaporte de vacinação. E depois ele mudou para falar, ó, estive hoje com o ministro da Saúde, blá, blá, blá. Ele começa, o tweet é igual, estive hoje com o ministro da Saúde. Só que você vê, ó, não tem mais aqui o passaporte. Ele apagou. Apagou a mensagem no Instagram. Covardão. Este documento, aí você vê, ó, ele bota a implementação do certificado digital. Aqui também tem o certificado digital, mas depois essa parte aqui não tem. Ó, país, uma ação extremamente importante, você vê, ó, país, Tesouro de Turismo, de eventos. Este documento ainda vem, esse documento já está disponível no aplicativo Conecte SUS desde o ano passado também para outros imunizantes e resultados de exames. Só que no texto original era, este documento que já está disponível no Conecte SUS funcionará como passaporte. Aqui todo lado em maior. Aqui foi um print que eu tinha batido no computador antigo. Você vê, ó. Este documento, ó, você vê que o texto tá igualzinho, ó. Até aqui, deixa eu botar aqui, ó. Você vê, ó, nessa linha, até aqui é o mesmo texto. Mesmo texto. Aí você vê, ó, está disponível no aplicativo Conecte SUS. Você vê, aí agora começa, aí depois que ele muda. Aí ele mudou esse pedaço aqui, ó. Tirou o passaporte. Gente, eles estão querendo tirar o teu direito de ir e vir. Olha o que aconteceu no outro país. Pessoal, não vai ser salvo. A lei já diz que tu pode ser impedido. A direita tem que lidar com isso. Olha essa outra coisa aqui que está acontecendo. Chance de sobrevivência do paciente deve nortear a prioridade de UTI. Escolher quem vive e quem não vive. Eu acho aqui muito complicado falar em chances. Quem que vai avaliar chances? Não sou médico, não, mas tá muito estranho, viu? Muito estranho mesmo. Mas muito estranho essas movimentações. Eu ia falar sobre isso daqui, mas por hoje já tá bom. Porque eu acho que a parte mais importante pra gente fechar o vídeo, que dá pra gente fazer uma pressão sobre, além do manifesto, que eu vou mandar o link, é essa lei PL 959. Essa lei vai tirar o direito de ir e vir das pessoas. O ministro tá lá. É igual o ministro tá falando. O meu pessoal tá vendo na mídia. Não, isso daqui é assim. Toma quem quer, opcional, é só um certificado. É só um certificado, né? É só um certificado. Só um certificado. Olha o que eles estão implantando no país. Na surdina. A lei Moro Mandetta é o que proporcionou que os governadores usem, né, a sua segurança pública para intimidar o povo até hoje. Lei Moro Mandetta. Imagina o país com a lei Moro Mandetta e com a lei do passaporte. Então é isso. Dá aquela curtida e compartilhada. Se você não é membro, se quiser se tornar membro, torne membro. E é isso. Se inscreve lá no Telegram. Estou sempre mandando alguma coisa lá mais diferenciada. Lá não precisa ter cuidado com as palavras. Você deve entender todos os motivos. Lá a gente vai numa pancada só. E é isso. A gente se vê amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu. Fui, meus amigos.